Meu amigo, a repórter tentou lacrar. Eu não vou negar, a emissora é lacradora, a reportagem tinha tudo para ser lacradora, porque foram então conhecer um centro de monitoramento de ofensores da Lei Maria da Penha e de como eles eram monitorados para evitar que eles se aproximassem das vítimas. Mas eis que o único flagrante que a reportagem conseguiu a tarde inteira foi, ironicamente, de uma vítima, ou seja, de uma ofendida, se aproximando do ofensor. Uma vítima acabou se aproximando do agressor. E ao contrário do que muita gente pode pensar, meu amigo, isso não é exceção coisa nenhuma. Eu vou até falar um pouco sobre isso hoje, a partir da minha experiência, como oficial de justiça ao longo dos últimos anos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, senhores, vocês sabem que ao longo dos últimos anos, eu venho batendo na tecla de que o discurso contra a violência doméstica da forma ideológica como ele é utilizado, é algo extremamente falacioso, nocivo e que visa, dentre outras coisas, o quê? Dividir homens e mulheres ainda mais e, portanto, acabar com a possibilidade de relacionamentos e com a possibilidade de família, destruir família e, mais do que isso, marginalizar a masculinidade, pintando sempre todos os homens como machistas, que não respeitam as mulheres, como agressores em potencial e etc, toda essa baboseira ideológica que a gente já sabe. Então, eu não nego que exista violência contra as mulheres, nunca falei isso aqui nesse canal. Agora, nem de longe, ela é o pior tipo de violência e o que mais prejudica o nosso país. Nem de longe, ela faz parte de um conjunto maior que é a violência em si. Só que isso o pessoal da lacração, o pessoal pós-moderno, o pessoal progressista, não consegue entender. Infelizmente ficam aí criando esses discursos, essas narrativas idiotas que acabam sendo contraditadas pela realidade, como eu vou mostrar aqui ao exibir um trecho dessa reportagem. Mas como sempre, quero convidá-lo a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se caso ainda não seja inscrito. Deixa aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ainda compra essa pauta ideológica idiota de violência contra a mulher, como se realmente ela fosse da forma como ela é apresentada por essa pauta. Quero lembrá-los também da loja que tem apoiado aqui o canal, e essa sim respeita as mulheres, Mor Semijoias, meu amigo. Você vai dar uma semijoia para quem? Para o cisne negro. Você não vai dar uma semijoia para uma mulher que diz que você a ofendeu de alguma forma, praticou violência doméstica contra ela, e depois ela vai lá e quando você está sendo monitorado, ela vai atrás de você, como foi a donzela aí da reportagem, te comprometendo. Essa aí não merece semijoia, merece coisa nenhuma, merece a distância. Então conheçam lá o perfil da Mor Semijoias para dar para o cisne negro. E por fim, quero lembrá-los aqui da política atualizada de comentários aqui no canal. Meu amigo, aqui a liberdade de expressão é garantida. Agora, meu amigo, política nova aqui. Se for simplesmente agredir, os usuários se agredirem entre si, se xingarem sem nenhum argumento, o seu comentário será deletado. Portanto, respeite o coleguinha, respeite a coleguinha e o seu comentário aqui, seja ele qual for, será mantido. Do contrário, será apagado. É uma forma, bastante pedagógica de ensinar as pessoas a argumentar ao invés de ficarem com ataques pessoais. Então, senhores, a reportagem era basicamente sobre isso, Apresentar um programa que funciona lá no Distrito Federal, o programa Viva Flor, dentre outras coisas, monitora os agressores, os ofensores, para que eles não se aproximem das vítimas e das ofendidas. Então a reportagem foi lá, apresentou toda a estrutura, mas teve essa ironia aí de o único flagrante que pegaram ao longo da tarde foi exatamente uma ofendida se aproximando do ofensor. A maioria das pessoas não vão perceber essa ironia porque não trabalham no meio. Mas eis que eu estou aqui para mostrá-la e escancarar para você que ainda acredita nesse discurso falacioso de violência doméstica contra a mulher, como se ele fosse o problema da forma como ele é realmente apresentado. Então vou passar esse trecho da reportagem e na sequência faço alguns comentários. O trabalho é feito 24 horas por dia. 50 servidores se revezam na central. Eles entram em contato com o judiciário, instalam tornozeleiras eletrônicas e dão orientações para as vítimas. Hoje à tarde, enquanto acompanhávamos o monitoramento, uma vítima acabou se aproximando do agressor e ambos foram avisados imediatamente. Uma vítima acabou se aproximando do agressor. Sim. Então vejam, senhores, ao contrário do que muita gente pode pensar, eu afirmo para vocês que isso aí, meu filho, a ofendida, se aproximar do ofensor, ou a vítima do agressor, nem de longe isso é uma exceção. Ao longo dos últimos 10 anos eu tenho oficiado como oficial de justiça, atuo também na área criminal e vou dizer para vocês, é a coisa mais comum, por exemplo, você intimar a ofendida da medida protetiva, e quando você chega lá, o que ela faz? Não, moço, eu tava de cabeça quente,
foi uma discussão desnecessária, não, eu não quero, eu quero revogar essa medida, é a coisa mais comum. Eu lembro de um caso que é até emblemático de tão caricaturado que ele foi. Eu fui intimar a ofendida sobre a soltura do suposto ofensor, né? O cara tinha sido preso, tinha sido liberado na audiência de custódia, e eu fui lá intimar a ofendida, já preocupado. Você fica preocupado achando que a vítima, né, vai ficar com medo. Meu Deus, o cara foi solto. Meu filho, quando eu cheguei lá, essa mulher começou a pular, e dava gargalhada, e agradecia, e batia palma, e mostrava alívio. Meu Deus, mas que coisa boa, moço. Ainda bem, não ia ser justo ele ter ficado preso, não foi nada disso que aconteceu, e etc, etc. E eu lá com cara de tacho, né? Tipo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas é muito comum, outra situação que é muito comum, e qualquer colega que é oficial de justiça vai poder atestar isso que eu estou dizendo aqui, se trabalhar na área criminal, você chega lá na casa da ofendida para intimá-la. O que o parente diz, né? O irmão, a mãe, o pai, o tio. Não, moço, eles já estão juntos de novo, já voltaram, esses dois aí não tem jeito não, eles brigam, mas ficam junto o tempo todo. Aí lá vai você, né, tendo que intimar um cara que tá lá com a mulher, sendo que não pode. Tem uma medida protetiva, que vale para os dois, aliás, né? Porque a mulher também não pode se aproximar do cara, não pode ter contato com ele. Mas nem sempre a gente viu que as ofendidas respeitam isso, como foi o caso aí da reportagem, porque a reportagem deixa claro, pelo menos pelo que a repórter falou, que a ofendida estava se aproximando do ofensor. E eu estou dizendo aqui que isso não é algo muito raro. Uma outra questão que acontece muito, meu amigo, é o próprio ofensor pedir medida protetiva. Mas aí você tem que explicar que não existe medida protetiva para o homem no âmbito da Maria da Penha, etc. Mas que a medida protetiva também vale para o ofendido, ou seja, ela não pode se aproximar do cara, não pode ter contato com ele, porque os caras muitas vezes dizem, não, mas é eu que quero, porque é ela que vem aqui na frente da minha casa e faz barraco, e quebra tudo, e fica xingando, e fica perseguindo a minha ex. Então assim, cara, eu não vou dizer que seja a regra geral, tá? Também não vou ir para esse outro extremo. Mas acontece com frequência. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, meu filho, não teve violência coisa nenhuma. Como eu vivo dizendo, às vezes é uma discussão normal, qualquer casal tem, só que hoje em dia a mulher sofre uma lavagem cerebral para ver no homem um inimigo potencial o tempo inteiro. Aí vai à delegacia, faz alguma coisa e depois se arrepende. Então isso é muito comum. Agora, algumas pessoas ainda podem argumentar o seguinte, não, Duarte, mas muitas vezes a mulher volta para o agressor ou o suposto agressor porque ela depende economicamente dele ou porque ela depende emocionalmente dele. Meu filho, e daí? O problema é dela, que não soube escolher o cara com quem ela foi se relacionar. Ai, Duarte, mas você está responsabilizando a vítima? Sim, meu filho. Quem foi que escolheu o cara? Quem foi que escolheu o sujeito? Foi ela ou foram os pais dela? Virou uma sociedade tribal isso aqui de novo? Agora são os pais que escolhem? Não, foi ela. Isso aqui vale para homem também, que vive chorando, vive reclamando. Ah, ela fez uma falsa denúncia. Ah, ela era uma interesseira. Meu filho, o problema é seu, que escolheu errado também. Ponto, acabou. Nós temos que começar a assumir as responsabilidades pelas coisas que a gente faz, meu Deus do céu. Que sociedade insuportável, enfadonha, de pessoas que não assumem mais as responsabilidades pelas coisas que fazem. Meu filho, se tu escolheu errado, é um problema seu. Se ela escolheu errado, é um problema dela. E outra, não, ela dependia economicamente do cara. Vai trabalhar, minha filha. Não era isso que as mulheres lutavam no passado? Porque a gente agora quer poder trabalhar, a gente quer poder ficar o dia todo fora de casa, num trabalho extenuante, a gente quer ter patrão, para depois ter que ficar pegando transporte público, trânsito, engarrafamento. Nós não queremos mais ficar dentro de casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando só da casa e depois, etc. Não, a gente não quer mais isso. Então, minha filha, vá trabalhar se você depende economicamente dele. Agora, não justifica você se aproximar de um cara que supostamente te agrediu, te ofendeu, te ameaçou. Você vai voltar porque você depende economicamente dele, porque você depende emocionalmente dele. Cadê o empoderamento, né? Lembra? As mulheres não precisam dos homens para nada. Então, não justifica. Agora, acontece frequentemente. Então, isso mostra o tanto que essa lei, como eu sempre digo aqui, ela é muitas vezes disfuncional. Agora, insisto, eu não estou aqui negando que exista violência contra as mulheres. O que eu estou negando é esse discurso ideológico que é utilizado de uma forma falaciosa para enganar as pessoas a respeito de um problema muito mais sério, que é a violência em si, que é o que há anos eu venho dizendo nesse canal. E eu vou dar um exemplo. Vocês sabiam que a violência doméstica, tá? Não estou falando de violência urbana, a violência doméstica atinge os homens em quantidades ainda maiores do que as próprias mulheres? Veja, eu não estou falando de violência urbana, que a violência urbana atinge muito mais os homens do que as mulheres, isso é algo evidente. Agora, mesmo no ambiente doméstico, os homens muitas vezes são mais afetados, estatisticamente, tá? Vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo para um estudo apontando isso, tá? Com base em estatísticas oficiais. Morrem mais homens de violência doméstica em termos absolutos do que mulheres. Só que por que você nunca vê essas estatísticas uma do lado da outra? Porque a hora que eles utilizarem isso, acabou o discurso, acabou essa falácia da violência doméstica. Como eu falei,
O objetivo, meu filho, é marginalizar a masculinidade, é dizer que todos os homens são machistas e opressores, e desrespeitam as mulheres. Por isso que fica essa campanha o tempo todo, violenta. Por que não faz campanha contra a violência doméstica contra homens, sendo que morrem mais homens do que mulheres? Porque aí não interessa a agenda. Então vejam, o remanescente não pode cair nessas falácias ideológicas, nesse idiotismo que muita gente você vê, né? Ai, violência contra a mulher. Meu amigo, enquanto a gente não entender que a violência é o problema em si, porque ela atinge o homem, a mulher, o negro, o gay, a criança, o branco, o preto. Enquanto a gente não entender isso, nada vai mudar. Agora as pessoas vão entender isso? Não, elas não vão entender isso. Cada vez mais a violência vai ser tratada de uma forma faccionada. Então não vai resolver problema nenhum. Agora insisto, com o remanescente não será assim. O remanescente precisa abrir os seus olhos para entender esses discursos ideológicos por trás dessas agendas pós-modernas. E, infelizmente, eu vejo muitas igrejas, às vezes pastores, padres, né, defendendo essa ideologia da violência contra a mulher, caindo nesse discurso falacioso do feminismo. Agora, né, o remanescente, infelizmente, ele é um remanescente literalmente em todos os cantos da sociedade, inclusive no sistema religioso, é sempre um remanescente que acaba se salvando, né? É sempre um remanescente que tem os seus olhos abertos para entender que a realidade, muitas vezes, meu filho, contradiz frontalmente esse discurso ideológico da violência contra a mulher. E essa reportagem foi só um exemplo, né, irônico disso, dentre vários outros que eu poderia aqui citar, de que, meu amigo, a realidade e o discurso progressista, eles não batem, tá? São coisas que se excluem mutuamente, porque, como eu sempre lembro aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, e que o Eterno nos dê discernimento.